O desafio está lançado. A oferta é enorme. $500 apenas para passear por uma velha casa. Quão difícil isso poderia ser? Obviamente, você realmente poderia usar o dinheiro, então concorda em aceitar o desafio. Você olha para cima, para o imponente prédio antigo e mesmo antes de perguntar em voz alta qual é a pegadinha, você sabe lá no fundo que já conhece a resposta. A pegadinha é que o desafio não é apenas andar por uma velha casa, o desafio é andar por essa casa. Você engole em seco sabendo, sentindo no fundo do estômago que esta casa é diferente. Diferente de maneiras que você sabe que provavelmente não quer saber, mas que está prestes a descobrir. Noend House é uma história de creepypasta sobre um jovem que aceita o desafio de atravessar uma casa supostamente assombrada na esperança de ganhar $500. Os termos do desafio são que ele deve percorrer toda a casa, avançando gradualmente por uma série de 9 salas, com a reviravolta sendo que, à medida que ele avança pelas salas sucessivas, elas se tornam cada vez mais extremas e aterrorizantes. Essa estrutura rigidamente linear, o narrador avançando de uma sala por vez, pode parecer limitante, mas é na verdade um excelente recurso de enredo para uma creepypasta. Por quê? Aqui está o motivo. Parte 1. Deixe-me começar dizendo que Peter Terry era viciado em heroína. Nós éramos amigos na faculdade e continuamos sendo depois que me formei. Observe que eu disse riu. Ele largou depois de 2 anos mal passando nas matérias. Depois que saí dos alojamentos e me mudei para um pequeno apartamento, eu não via Peter com tanta frequência. Nós conversávamos online de vez em quando, Wayne era rei nos anos pré-Facebook. Houve um período em que ele não estava online por cerca de 5 semanas seguidas. Eu não estava preocupado. Ele era conhecido por ser um sujeito bastante inconstante e viciado em drogas, então eu assumi que ele simplesmente parou de se importar. Então, uma noite, eu o vi entrar. Antes que eu pudesse iniciar uma conversa, ele me mandou uma mensagem. David, cara, precisamos conversar. Foi quando ele me contou sobre a casa Noend. Ela ganhou esse nome porque ninguém jamais tinha chegado à saída final. As regras eram bem simples e clichês. Chegue à última sala do prédio e você ganha $500. Havia 9 salas ao todo. A casa ficava localizada fora da cidade, a cerca de 4 milhas da minha casa. Aparentemente, Peter havia tentado e fracassado. Ele era viciado em heroína e sei lá em que mais, então eu imaginei que as drogas tinham falado mais alto e ele pirou ao ver um fantasma de papel ou algo assim. Ele me disse que seria demais para qualquer pessoa. Que era antinatural. Eu não acreditei nele. Eu disse a ele que eu iria conferir na noite seguinte, não importa o quanto ele tentasse me convencer do contrário, $500 parecia bom demais para ser verdade. Eu tinha que ir sair na noite seguinte. Quando cheguei lá, imediatamente percebi algo estranho sobre o prédio. Você já viu ou leu algo que não deveria ser assustador, mas por algum motivo, um arrepio sobe pela sua espinha? Caminhei em direção ao prédio e a sensação de desconforto só aumentou quando abri a porta da frente. Meu coração desacelerou e deixei um suspiro aliviado escapar enquanto entrava. A sala parecia um lobby de hotel normal decorado para o Halloween. Um cartaz estava colado onde normalmente haveria um funcionário. Ele dizia, sala 1 desta forma. Mais 8 a seguir. Chegue ao fim e você ganha. Eu ri e fui em direção à primeira porta. A primeira área era quase risível. A decoração se assemelhava ao corredor de Halloween de Kmart, completo com fantasmas de lençol e zumbis animatrônicos que emitiam um rosnado estático quando você passava por eles. No final, havia uma saída, era a única porta além da que eu entrei. Eu atravessei as teias de aranha falsas e segui para a segunda sala. Fui recebido por uma névoa ao abrir a porta da sala 2. A sala aumentou o nível em termos de tecnologia. Além de uma máquina de fumaça,
havia um morcego pendurado no teto que voava em círculos. Assustador. Parecia que eles tinham uma trilha sonora de Halloween que você encontraria em uma loja de 99 centavos tocando em loop em algum lugar da sala. Eu não vi um aparelho de som, mas imaginei que eles deviam ter usado um sistema de áudio. Passei por alguns ratos de brinquedo que se moviam em rodinhas e atravessei o próximo ambiente com o peito estufado. Estendi a mão para a maçaneta e meu coração afundou até os joelhos. Eu não queria abrir aquela porta. Uma sensação de terror me atingiu tão forte que mal conseguia pensar. A lógica me dominou depois de alguns momentos de terror, e eu a ignorei e entrei na próxima sala. A terceira sala foi quando as coisas começaram a mudar. À primeira vista, parecia um quarto normal. Havia uma cadeira no meio do chão com painéis de madeira. Um único abajur no canto mal iluminava a área, projetando algumas sombras pelo chão e pelas paredes. Esse era o problema. Sombras. No plural. Com exceção da sombra da cadeira, havia outras. Eu mal tinha entrado pela porta e já estava aterrorizado. Foi naquele momento que eu soube que algo não estava certo. Eu nem mesmo pensei enquanto automaticamente tentei abrir a porta por onde entrei. Ela estava trancada do outro lado. Isso me deixou aflito. Alguém estava trancando as portas conforme eu avançava. Não tinha como. Eu os teria ouvido. Será que era uma trava mecânica que se ativava automaticamente? Talvez. Mas eu estava com muito medo para realmente pensar. Voltei-me para a sala e as sombras tinham desaparecido. A sombra da cadeira permaneceu, mas as outras sumiram. Comecei a andar devagar. Eu costumava ter alucinações quando era criança, então descartei as sombras como um produto da minha imaginação. Comecei a me sentir melhor quando cheguei à metade da sala. Olhei para baixo enquanto dava meus passos e foi quando vi. Ou não vi. Minha sombra não estava lá. Eu não tive tempo para gritar. Corri o mais rápido que pude para outra porta e me joguei sem pensar na sala seguinte. A quarta sala era possivelmente a mais perturbadora. Ao fechar a porta, toda a luz parecia ser sugada e retornada à sala anterior. Fiquei ali, cercado pela escuridão, incapaz de me mover. Eu não tenho medo do escuro e nunca tive, mas estava absolutamente aterrorizado. Toda visão havia me deixado. Eu estendi a mão na frente do meu rosto e se eu não soubesse o que estava fazendo, nunca teria conseguido dizer. Escuridão não descreve isso. Eu não conseguia ouvir nada. Era um silêncio absoluto. Quando você está em uma sala à prova de som, ainda consegue ouvir sua própria respiração. Você consegue se ouvir vivo. Eu não conseguia. Comecei a avançar tropeçando depois de alguns momentos, meu coração batendo rapidamente era a única coisa que eu conseguia sentir. Não havia porta à vista. Nem mesmo tinha certeza de que haveria uma desta vez. O silêncio foi então quebrado por um zumbido baixo. Senti algo atrás de mim. Girei loucamente, mas mal conseguia ver meu nariz. Eu sabia que estava lá, porém, independentemente de quão escuro estava, eu sabia que algo estava lá. O zumbido ficou mais alto, mais perto. Parecia me cercar, mas eu sabia que qualquer que fosse a causa do barulho estava na minha frente, se aproximando aos poucos. Dei um passo para trás, nunca havia sentido esse tipo de medo. Eu não posso realmente descrever um medo verdadeiro. Eu nem estava com medo de morrer, estava com medo do que seria a alternativa. Eu estava com medo do que essa coisa tinha reservado para mim. Então as luzes piscaram por um segundo e eu a vi. Nada. Eu não vi nada e sei que não vi nada ali. O quarto foi novamente mergulhado na escuridão e o zumbido se transformou em um grito estridente. Gritei em protesto, eu não aguentaria ouvir esse maldito som por mais um minuto.
Corri para trás, longe do barulho, e tateei a maçaneta da porta. Virei-me e caí no quarto 5. Antes de descrever o quarto 5, você precisa entender algo. Eu não sou um viciado em drogas. Não tenho histórico de abuso de drogas ou qualquer tipo de psicose, exceto pelas alucinações da infância que mencionei anteriormente, e essas eram apenas quando eu estava muito cansado ou acabará de acordar. Eu entrei na casa sem fim com a mente clara. Depois de cair do quarto anterior, minha visão do quarto 5 era deitado de costas, olhando para o teto. O que vi não me assustou, apenas me surpreendeu. Árvores haviam crescido no quarto e se erguiam acima da minha cabeça. Os tetos neste quarto eram mais altos do que os outros, o que me fez pensar que eu estava no centro da casa. Levantei-me do chão, sacudi-me e dei uma olhada ao redor. Era definitivamente o maior quarto de todos. Eu nem conseguia ver a porta de onde estava. Várias plantas e árvores deviam ter bloqueado minha linha de visão com a saída. Até este ponto, eu imaginei que os quartos ficariam mais assustadores, mas este era um paraíso em comparação com o último quarto. Também assumi que qualquer coisa no quarto 4 ficaria lá atrás. Eu estava terrivelmente enganado. Conforme avançava mais no quarto, comecei a ouvir o que alguém ouviria se estivesse numa floresta. Insetos cantando e o ocasional bater de asas de pássaros pareciam ser minha única companhia neste quarto. Isso foi o que mais me incomodou. Eu ouvia os insetos e outros animais, mas não via nenhum deles. Comecei a me perguntar quão grande era essa casa. De fora, quando cheguei pela primeira vez, parecia uma casa comum. Definitivamente, era um pouco maior, mas isso aqui era quase uma floresta completa. A copa das árvores cobria minha visão do teto, mas eu presumi que ainda estivesse lá, não importando quão alto fosse. Eu também não conseguia ver paredes. A única maneira de eu saber que ainda estava dentro era que o chão correspondia aos outros quartos, o padrão de painéis de madeira escura. Continuei andando, esperando que a próxima árvore que eu passasse revelasse a porta. Depois de alguns momentos de caminhada, senti um mosquito pousar no meu braço. Eu o sacudi e continuei indo. Um segundo depois, senti cerca de 10 outros pousarem na minha pele em lugares diferentes. Senti-os rastejar para cima e para baixo pelos meus braços e pernas, e alguns chegaram ao meu rosto. Eu me debati loucamente para tirá-los todos, mas eles simplesmente continuavam a rastejar. Olhei para baixo e soltei um grito abafado, mais um gemido, para ser honesto. Eu não vi um único inseto. Nenhum inseto estava em mim, mas eu conseguia sentir eles rastejando. Eu os ouvia voar pelo meu rosto e picar minha pele, mas não conseguia ver um único. Eu caí no chão e comecei a rolar descontroladamente. Eu estava desesperado. Eu odiava insetos, especialmente os que eu não conseguia ver ou tocar. Mas esses insetos conseguiam me tocar e estavam por toda parte. Comecei a rastejar. Não tinha ideia para onde estava indo, a entrada não estava à vista e eu ainda nem tinha visto a saída. Então eu apenas rastejei, minha pele se contorcendo com a presença daqueles insetos fantasma. Depois do que pareceram horas, encontrei a porta. Agarrei a árvore mais próxima e me apoiei, batendo automaticamente nos meus braços e pernas sem resultado. Tentei correr, mas não consegui. Meu corpo estava exausto de rastejar e lidar com o que quer que fosse que estava em mim. Dei alguns passos trêmulos em direção à porta, segurando cada árvore no caminho para me apoiar. Estava a apenas alguns metros de distância quando ouvi o zumbido baixo de antes. Estava vindo do próximo quarto e era mais profundo. Eu quase podia senti-lo dentro do meu corpo, como quando você fica ao lado de um amplificador em um concerto. A sensação dos insetos em mim diminuiu à medida que o zumbido ficava mais alto. Quando coloquei a mão na maçaneta, os insetos haviam desaparecido completamente, mas eu não conseguia me forçar a girar a maçaneta. Eu sabia que,
se soltasse, os insetos voltariam e não havia chance de eu voltar para o quarto 4. Eu apenas fiquei ali, com a cabeça pressionada contra a porta marcada como 6 e a mão tremendo segurando a maçaneta. O zumbido era tão alto que eu nem conseguia ouvir meus pensamentos fingindo pensar. Não havia nada que eu pudesse fazer além de continuar. O quarto 6 era o próximo, e o quarto 6 era o inferno. Fechei a porta atrás de mim, meus olhos firmemente fechados e meus ouvidos zumbindo. O zumbido estava ao meu redor. Quando a porta se encaixou, o zumbido desapareceu. Abri os olhos surpreso e a porta que eu havia fechado havia sumido. Agora era apenas uma parede. Olhei ao redor chocado. O quarto era idêntico ao quarto 3, a mesma cadeira e lâmpada, mas com a quantidade correta de sombras desta vez. A única diferença real era que não havia porta de saída e a que eu tinha entrado havia desaparecido. Como eu disse antes, eu não tinha problemas anteriores em termos de instabilidade mental, mas naquele momento, caí no que agora sei que era insanidade. Eu não gritei. Não fiz um som. Primeiro, arranhei suavemente. A parede era resistente, mas eu sabia que a porta estava lá em algum lugar. Eu simplesmente sabia que estava. Arranhei onde a maçaneta estava. Arranhei freneticamente a parede com as 2 mãos, minhas unhas sendo desgastadas até a pele contra a madeira. Caí silenciosamente de joelhos, o único som no quarto era o arranhar incessante na parede. Eu sabia que estava lá. A porta estava lá, eu sabia que estava bem ali. Eu sabia que se conseguisse passar por esta parede. Você está bem? Pulei do chão e girei num só movimento. Encostei-me na parede atrás de mim e vi o que havia falado comigo. Até hoje, me arrependo de ter virado. Era uma menininha. Ela estava vestindo um vestido branco e macio que ia até os tornozelos. Tinha cabelos loiros longos até a metade das costas e pele branca e olhos azuis. Era a coisa mais assustadora que eu já tinha visto, e sei que nada em minha vida será tão perturbador quanto o que vi nela. Enquanto a observava, vi algo mais. Onde ela estava, vi o que parecia o corpo de um homem, apenas maior que o normal e coberto de pelos. Ele estava nu da cabeça aos pés, exceto que a cabeça não era humana e os pés eram cascos. Não era o diabo, mas naquele momento poderia muito bem ser. A forma tinha a cabeça de um carneiro e o focinho de um lobo. Era horrível e era sinônimo da garotinha à minha frente. Eles eram a mesma forma. Não consigo realmente descrever, mas os vi ao mesmo tempo. Eles compartilhavam o mesmo espaço naquele quarto, mas era como olhar para 2 dimensões separadas. Quando eu vi a garota, vi a forma, e quando eu vi a forma, vi a garota. Eu não conseguia falar. Eu mal conseguia ver. Minha mente estava se revoltando contra o que estava tentando processar. Eu tinha ficado com medo antes da minha vida e nunca tinha ficado tão assustado quanto quando estava preso no quarto 4, mas isso foi antes do quarto 6. Eu apenas fiquei ali, olhando para o que quer que fosse que tinha falado comigo. Não havia saída. Eu estava preso aqui com isso. E então ela falou novamente. David, você deveria ter ouvido. Quando ela falou, ouvi as palavras da garotinha, mas a outra forma falava através da minha mente com uma voz que não vou tentar descrever. Não havia outro som. A voz apenas repetia essa frase várias e várias vezes em minha mente, e eu concordei. Eu não sabia o que fazer. Estava caindo na loucura, mas não conseguia desviar os olhos do que estava na minha frente. Caí no chão. Pensei que tinha desmaiado, mas o quarto não me deixaria. Eu só queria que tudo acabasse. Eu estava de lado, meus olhos bem abertos e a forma me encarando. Correndo pelo chão na minha frente estava um dos ratos movidos à bateria do segundo quarto. A casa estava brincando comigo. Mas por algum motivo,
Ver aquele rato trouxe minha mente de volta de qualquer profundidade que ela estivesse indo e eu olhei ao redor do quarto. Eu estava saindo dali. Eu estava determinado a sair daquela casa, viver e nunca mais pensar neste lugar novamente. Eu sabia que este quarto era um inferno e eu não estava pronto para me estabelecer aqui. No início, foram apenas meus olhos que se moveram. Eu procurei pelas paredes por qualquer tipo de abertura. O quarto não era tão grande, então não demorou muito para absorver todo o layout. O demônio ainda me provocava, a voz ficando mais alta à medida que a forma permanecia enraizada onde estava. Coloquei minha mão no chão, me levantei com as 4 patas e virei para examinar a parede atrás de mim. Então vi algo que não conseguia acreditar. A forma agora estava bem atrás de mim, sussurrando em minha mente como se eu não devesse ter vindo. Senti sua respiração na parte de trás do meu pescoço, mas me recusei a me virar. Um grande retângulo estava riscado na madeira, com uma pequena lasca lascada no centro. Bem na minha frente, vi o grande 7 que eu tinha rabiscado sem pensar na parede. Eu sabia o que era, o quarto 7 estava logo atrás daquela parede onde o quarto 5 estava momentos atrás. Não sei como fiz isso, talvez fosse apenas meu estado mental na época, mas eu criei a porta. Eu sabia que tinha. Na minha loucura, rabisquei na parede o que eu mais precisava, uma saída para o próximo quarto. O quarto 7 estava perto. Eu sabia que o demônio estava bem atrás de mim, mas por algum motivo, ele não conseguia me tocar. Fechei os olhos e coloquei as 2 mãos no grande 7 à minha frente. Eu empurrei. Eu empurrei com toda a minha força. O demônio agora estava gritando no meu ouvido. Ele me disse que eu nunca sairia. Ele me disse que isso era o fim, mas eu não ia morrer e eu ia viver ali no quarto 6 com ele. Eu não ia. Eu empurrei e gritei o mais alto que pude. Eu sabia que ia atravessar a parede eventualmente. Apertei os olhos e gritei, e o demônio desapareceu. Fiquei em silêncio. Virei-me lentamente e fui recebido pelo quarto como estava quando entrei, apenas uma cadeira e uma lâmpada. Não podia acreditar, mas não tinha tempo para pensar nisso. Voltei para o 7 e dei um pulo para trás levemente. O que vi era uma porta. Não era que eu tinha arranhado, mas uma porta comum com um grande 7 nela. Todo o meu corpo tremia. Demorei um pouco para girar a maçaneta. Fiquei lá parado por um tempo, olhando para a porta. Não podia ficar no quarto 6. Não podia. Mas se isso era apenas o quarto 6, eu não conseguia imaginar o que o 7 reservava. Devo ter ficado lá por 1 hora, apenas olhando para o 7. Finalmente, com uma respiração profunda, girei a maçaneta e abri a porta para o quarto 7. Eu tropecei pela porta mentalmente exausto e fisicamente fraco. A porta atrás de mim se fechou e percebi onde estava. Eu estava do lado de fora. Não do lado de fora como o quarto 5, mas realmente do lado de fora. Meus olhos ardiam. Eu queria chorar. Caí de joelhos e tentei, mas não consegui. Finalmente estava fora daquele inferno. Nem me importava com o prêmio que foi prometido. Virei e vi que a porta pela qual eu acabara de passar era a entrada. Caminhei até o meu carro e dirigi para casa, pensando em como um bom banho soava. Ao chegar em casa, me senti inquieto. A alegria de sair da casa sem fim havia desaparecido e o medo estava lentamente crescendo em meu estômago. Sacudi isso como resquício da casa e fui para a porta da frente. Entrei e imediatamente subi para o meu quarto. Lá na minha cama estava meu gato, Baskerville. Ele foi o primeiro ser vivo que eu vi durante toda a noite e estendi a mão para acariciá-lo. Ele rosnou e bateu com a pata na minha mão. Recuei em choque, pois ele nunca tinha agido assim. Pensei, tanto faz, ele é um gato velho.
Pulei no chuveiro e me preparei para o que eu esperava ser uma noite sem sono. Depois do banho, fui à cozinha para preparar algo para comer. Desci as escadas e virei na sala de estar, o que vi ficaria gravado para sempre na minha mente. No entanto, meus pais estavam deitados no chão, nus e cobertos de sangue. Eles estavam mutilados a um estado quase irreconhecível. Seus membros foram arrancados e colocados ao lado de seus corpos, e suas cabeças foram colocadas em seus peitos me encarando. A parte mais perturbadora era a expressão deles. Eles estavam sorrindo, como se estivessem felizes em me ver. Vomitei e solucei ali na sala de estar. Eu não sabia o que tinha acontecido, eles nem moravam comigo na época. Eu estava um caos. Então eu vi uma porta que nunca esteve ali antes. Uma porta com um grande 8 rabiscado com sangue. Eu ainda estava na casa. Eu estava de pé na sala da minha família, mas eu estava no quarto 7. Os rostos dos meus pais sorriam mais largamente à medida que eu percebia isso. Eles não eram meus pais, não podiam ser, mas pareciam exatamente com eles. A porta marcada como 8 estava do outro lado da sala, atrás dos corpos mutilados na minha frente. Eu sabia que tinha que seguir em frente, mas naquele momento, eu desisti. Os rostos sorridentes rasgaram minha mente, eles me mantiveram parado onde eu estava. Eu vomitei novamente e quase desabei. Então o zumbido retornou. Era mais alto do que nunca e preenchia a casa e fazia as paredes tremerem. O zumbido me compeliu a andar. Comecei a andar devagar, aproximando-me da porta dos corpos. Eu mal conseguia ficar em pé. Quanto mais andar, e quanto mais perto chegava dos meus pais, mais próximo eu chegava do suicídio. As paredes agora estavam tremendo tão forte que pareciam que iam desmoronar, mas ainda assim os rostos sorriam para mim. À medida que eu me aproximava, os olhos deles me seguiam. Agora eu estava entre os 2 corpos, a poucos metros da porta. As mãos decepadas se arrastavam pelo tapete na minha direção, enquanto os rostos continuavam a encarar. Um novo terror me dominou e eu andei mais rápido. Eu não queria ouvi-los falar. Eu não queria que as vozes combinassem com as dos meus pais. Eles começaram a abrir suas bocas e as mãos estavam a centímetros dos meus pés. Num impulso de desespero, me lancei em direção à porta, abri e a fechei atrás de mim. Quarto 8. Eu estava acabado. Depois do que eu acabara de experimentar, eu sabia que não havia mais nada que essa maldita casa pudesse me jogar que eu não pudesse suportar. Não havia nada, exceto as chamas do inferno, para o qual eu não estava preparado. Infelizmente, subestimei as habilidades da casa Noende. Infelizmente, as coisas ficaram mais perturbadoras, mais aterrorizantes e mais indescritíveis no quarto 8. Ainda tenho dificuldade em acreditar no que vi no quarto 8. Novamente, o quarto era uma cópia exata dos quartos 3 e 6, mas sentado na cadeira normalmente vazia havia um homem. Após alguns segundos de incredulidade, minha mente finalmente aceitou o fato de que o homem sentado na cadeira era eu. Não alguém que se parecesse comigo, era David Williams. Eu me aproximei. Tive que olhar melhor, embora eu já estivesse certo disso. Ele olhou para mim e notei lágrimas em seus olhos. Por favor, não faça isso. Por favor, não me machuque. O que? Perguntei. Quem é você? Eu não vou te machucar. Sim. Você vai. Ele estava soluçando agora. Você vai me machucar e eu não quero que você faça isso. Ele estava sentado na cadeira com as pernas para cima e começou a balançar para trás e para frente. Era realmente patético, especialmente porque ele era eu, idêntico em todos os sentidos. Ouça, quem é você? Agora eu estava a apenas alguns metros do meu sósia. Era a experiência mais estranha até agora, ficar ali parado conversando comigo mesmo.
Eu não estava com medo, mas estaria em breve. Por que você está? Você vai me machucar, você vai me machucar. Se quiser sair, você vai me machucar. Por que você está dizendo isso? Apenas se acalme, tudo bem? Vamos tentar entender isso, e então eu vi. O David sentado estava vestindo as mesmas roupas que eu, exceto por um pequeno remendo vermelho em sua camisa bordado com o número 9. Você vai me machucar, você vai me machucar, por favor, você vai me machucar. Meus olhos não saíram daquele número pequeno em seu peito. Eu sabia exatamente o que era. As primeiras portas eram simples e diretas, mas depois de um tempo, elas se tornaram um pouco mais ambíguas. O número 7 estava arranhado na parede, mas pelas minhas próprias mãos. 8 estava marcado com sangue acima dos corpos dos meus pais. Mais 9, esse número estava em uma pessoa viva. E pior ainda, estava em uma pessoa que se parecia exatamente comigo. David? Eu tive que perguntar. Sim, você vai me machucar, você vai me machucar. Ele continuou soluçando e balançando. Ele respondeu a David. Era eu, até mesmo a voz. Mas aquele 9. Eu andei de um lado para o outro por alguns minutos enquanto ele soluçava na cadeira. O quarto não tinha porta e, da mesma forma que no quarto 6, a porta pela qual entrei tinha desaparecido. Por alguma razão, presumi que arranhar não me levaria a lugar nenhum desta vez. Estudei as paredes e o chão ao redor da cadeira, enfiei minha cabeça embaixo e vi se havia algo abaixo. Infelizmente, havia. Embaixo da cadeira havia uma faca. Anexado estava uma etiqueta que dizia, para David, da administração. A sensação no meu estômago ao ler aquela etiqueta era algo sinistro. Eu queria vomitar e a última coisa que eu queria fazer era tirar aquela faca de debaixo daquela cadeira. O outro David ainda estava soluçando incontrolavelmente. Minha mente estava girando em um sótão cheio de perguntas sem resposta. Quem colocou isso aqui e como eles conseguiram meu nome? Sem mencionar o fato de que, enquanto eu ajoelhava no chão de madeira fria, eu também estava sentado naquela cadeira, soluçando em protesto por estar sendo machucado por mim mesmo. Era tudo demais para processar. A casa e a administração estavam brincando comigo o tempo todo. Meus pensamentos, por alguma razão, se voltaram para Peter e se ele chegou tão longe ou não. Se ele o fez, se ele encontrou um Peter Terry soluçando exatamente nesta cadeira, balançando para trás e para frente. Eu sacudi esses pensamentos da minha cabeça, eles não importavam. Peguei a faca de debaixo da cadeira e imediatamente o outro David ficou quieto. David, ele disse com a minha voz, o que você acha que vai fazer? Eu me levantei do chão e apertei a faca na minha mão. Eu vou sair daqui. David ainda estava sentado na cadeira, embora agora ele estivesse muito calmo. Ele olhou para mim com um leve sorriso. Eu não conseguia dizer se ele ia rir ou me estrangular. Lentamente, ele se levantou da cadeira e ficou em pé, de frente para mim. Era perturbador. Sua altura e até mesmo a forma como ele ficava em pé eram iguais às minhas. Senti o cabo de borracha da faca na minha mão e apertei mais forte. Eu não sabia o que estava planejando fazer com isso, mas tinha a sensação de que eu ia precisar. Agora, sua voz estava levemente mais profunda do que a minha. Eu vou te machucar. Vou te machucar e vou te manter aqui. Eu não respondi. Apenas me lancei e o derrubei no chão. Eu montei e olhei para baixo, faca pronta e preparada. Ele olhou para cima, aterrorizado. Era como se eu estivesse olhando para um espelho. Então, o zumbido retornou, baixo e distante, embora eu ainda o sentisse profundamente em meu corpo. David olhou para cima enquanto eu olhava para mim mesma. O zumbido estava ficando mais alto e eu senti algo dentro de mim se quebrar. Com um movimento,
Cravei a faca no pet em seu peito e rasguei para baixo. A escuridão caiu sobre o quarto e eu estava caindo. A escuridão ao meu redor era como nada que eu havia experimentado até aquele momento. O quarto 4 estava escuro, mas não se comparava ao que estava me envolvendo completamente. Eu nem mesmo tinha certeza se estava caindo depois de um tempo. Eu me sentia sem peso, coberta de escuridão. Então, uma profunda tristeza se apoderou de mim. Eu me sentia perdida, deprimida e suicida. A visão dos meus pais entrou na minha mente. Eu sabia que não era real, mas eu tinha visto e a mente tem dificuldade em diferenciar entre o que é real e o que não é. A tristeza só aumentou. Eu estava no quarto 9 pelo que pareciam dias. O quarto final. E foi exatamente isso, o fim. A Nuende House tinha um fim e eu havia chegado a ele. Naquele momento, eu desisti. Eu sabia que ficaria para sempre nesse estado intermediário, acompanhada apenas pela escuridão. Nem mesmo o zumbido estava lá para me manter sã. Eu tinha perdido todos os sentidos. Eu não podia me sentir. Eu não conseguia ouvir nada. A visão era completamente inútil aqui. Procurei um gosto na minha boca e não encontrei nada. Eu me sentia descorporificada e completamente perdida. Eu sabia onde estava. Isso era o inferno. O quarto 9 era o inferno. E então aconteceu. Uma luz. Uma daquelas luzes estereotipadas no fim do túnel. Eu senti o chão subir debaixo de mim e eu estava em pé. Depois de um momento ou dois reunindo meus pensamentos e sentidos, eu caminhei lentamente em direção àquela luz. Conforme me aproximava da luz, ela tomava forma. Era uma fenda vertical ao lado de uma porta sem marcação. Eu atravessei a porta lentamente e me encontrei de volta onde comecei, o saguão da Nuende House. Era exatamente como eu tinha deixado, ainda vazio, ainda decorado com decorações infantis de Halloween. Depois de tudo o que havia acontecido naquela noite, ainda estava cautelosa com o lugar em que estava. Depois de alguns momentos de normalidade, olhei ao redor tentando encontrar algo diferente. Na mesa havia um envelope branco simples com meu nome escrito à mão nele. Enormemente curiosa, mas ainda cautelosa, reuni coragem para abrir o envelope. Dentro havia uma carta, novamente escrita à mão. David Williams. Parabéns. Você chegou ao fim da Nuende House. Por favor, aceite este prêmio como um símbolo de grande realização. Para sempre seu, administração. Com a carta havia 5 notas de $100. Eu não conseguia parar de rir. Ri pelo que pareceram horas. Ri enquanto caminhava até o meu carro e ri enquanto dirigia para casa. Ri enquanto estacionava na minha garagem. Ri enquanto abria a porta da frente da minha casa e ri quando vi o pequeno 10 entalhado na madeira. Parte 2. Já haviam se passado 3 semanas desde que eu ouvira alguma palavra de David. Nos 6 meses desde que começamos a namorar, só tínhamos ficado 3 dias sem falar, e isso foi após uma briga bem intensa. Não havia nada fora do comum quando falei com ele pela última vez, ele apenas mencionou que ia verificar algo que um amigo havia lhe contado. Mas então recebi uma mensagem muito estranha na noite anterior. Era do David, mas não era do número dele. Tinha apenas 5 palavras. Sem fim não venha David. Algo estava errado. Depois de ler essa mensagem, senti náuseas, como se estivesse vendo algo que não deveria. Decidi entrar em contato com o Peter, mas já tinha falado com esse idiota antes. Ele era um parasita, mas pelo menos poderia ter alguma informação sobre onde o David poderia estar. Decidi entrar bem com a conta do David. Pensei que seria mais fácil iniciar algo com o Peter se ele não soubesse que era eu. Quando entrei, ele me mandou uma mensagem imediatamente. David?
Caraca, você me deixou preocupado. Pensei que você tinha ido para casa. O que você quer dizer? Casa sem fim, cara, aquele lugar que eu te falei, juro que achei que você ia lá. Sem fim. Esse cara sabia o que estava acontecendo. Sim, na verdade não consegui encontrar. Talvez eu tente de novo amanhã. Onde era mesmo? De jeito nenhum, você já me deixou preocupado. Esquece aquele lugar, eu já fui lá. Você não quer ir lá. Peter. Aqui é a Meg. Espera, Luke. Cadê o David? Não sei, achei que você soubesse, mas pelo visto não. Ah, merda. Ah, merda, 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 merda. O que? Sério, Peter, você precisa me contar o que está acontecendo. Acho que ele foi para casa. Fica fora da cidade, talvez a 4 milhas na rua Terrence. Uma estrada sem sinal, vira à direita. Droga, cara, ele se foi. Não, eu não acho que ele se foi. O que você está planejando fazer? Vou trazê-lo de volta. Saí na noite seguinte, por volta das 8. Não havia nenhum carro na viagem inteira, e ao virar na rua sem sinal, vi uma placa apontando para a estrada. Sem fim por aqui aberto 24 horas. Minha respiração não estava estável desde que saí de casa, e ver a casa não ajudou. Não havia outros carros por perto, o que me fez pensar que não estava aberta. A luz do alpendre da frente iluminava a área circundante, e as janelas mostravam que as luzes estavam acesas lá dentro. Estacionei meu carro, fui até a frente e entrei. O saguão da frente era normal o suficiente, mas como eu previ, não havia ninguém lá. Todas as luzes estavam acesas, mas ninguém estava lá. Além da porta pela qual entrei, havia apenas mais uma. Ao lado dela estava outra placa. Sala 1 por aqui. Mais 8 a seguir. Chegue ao final e você ganha. Isso não foi o que fez meu estômago afundar. Isso não foi o que fez meu coração parar. Havia mais abaixo, rabiscado e escrito à mão em vermelho: você não vai salvá-la. Devo ter ficado no saguão por 1 hora. Eu estava congelada. Eu não sabia como prosseguir. Eu passava pela porta? Eu chamava a polícia? Depois de ler a placa, decidi que talvez eu tivesse me metido em algo maior do que poderia lidar. Eu sou de altura média para uma garota, mas bem magra. Eu não estava prestes a lutar contra algum psicopata que estivesse mantendo David como refém. Decidi que chamar a polícia era a melhor coisa a fazer, então coloquei a mão no bolso e abri o telefone para ligar. Sem sinal. A casa deve estar bloqueando o sinal, e ela estava basicamente no meio do nada. Eu caminhei em direção à entrada, pensando que encontraria sinal do lado de fora. Estendi a mão para a maçaneta e girei, e nada aconteceu. Estava trancada. Eu a sacudi com mais força. Nada. Estava trancada pelo lado de fora. Bati minhas mãos contra a porta e gritei por qualquer um que pudesse me ouvir. Eu sabia que era inútil, ninguém estava aqui fora além de mim. Então eu senti uma vibração no meu bolso. Estiquei a mão e olhei para o meu telefone. Uma mensagem não lida. No começo, fiquei realmente feliz por ter sinal, estava salva. Talvez a mensagem fosse do David dizendo que ele estava bem. Era de um número diferente, um que eu não tinha em meu telefone. Eu apertei para abrir e quase deixei o telefone cair. Você não pode salvar a si mesma também. Meu corpo inteiro estava tremendo. Eu queria desmaiar. Eu estava presa ali. Um celular sem sinal, em um quarto sem saída. Meus olhos percorreram o quarto e pousaram na porta do outro lado. Um olmo dourado estava fixado na frente, parecia a porta de um quarto de hotel.
O chão parecia distante enquanto eu me aproximava da porta. Em poucos instantes, eu estava a centímetros dela, e encostei minha cabeça na madeira e ouvi. Tudo o que ouvi foi uma música de Halloween distante. Apenas uma música instrumental assustadora que você ouviria em qualquer casa mal assombrada. De repente, fiquei um pouco mais calma. David sempre foi conhecido por suas pegadinhas. Ele costumava me contar sobre essas armadilhas elaboradas que ele e seus amigos preparavam para os novos jogadores de seu time de futebol. De alguma forma, um sorriso se formou no meu rosto, e eu abri a porta sem medo. Entrar na primeira sala aliviou ainda mais meus medos. O quarto era uma tentativa completamente normal de uma casa assombrada, embora um pouco fraca. Em cada canto havia um espantalho, mas nem sequer assustador. Eram aqueles que você costumava ver na escola primária, com rostos grandes e sorridentes. Fantasmas de papel pendiam do teto, e um ventilador no canto adicionava uma brisa fria que os fazia girar. Ao lado de um dos espantalhos estava, novamente, a única outra porta na sala. Impresso na frente, semelhante à primeira porta, havia um grande E2. Eu ri e deixei este quarto fraco para trás. Quando abri a porta para o quarto 2, não consegui ver 3 metros à minha frente. Estava completamente cheio de uma névoa cinza que cheirava a borracha. Achei que deveria haver alguma máquina de neblina aqui, e ela devia estar soltando essa coisa há horas. Não havia janelas na última sala, então a ventilação devia ser terrível. Andei devagar para frente e soltei um pequeno grito. Eu tinha esbarrado em um grande Jason Voorhees robótico. Seus olhos piscavam em vermelho e a faca em sua mão subia e descia em um movimento de esfaqueamento abrupto. Meu coração estava acelerado, e se alguém estivesse comigo, eu me sentiria extremamente envergonhada. Eu cobri minha boca e passei por robô Jason. A névoa estava ficando um pouco demais. Eu estava começando a me sentir tonta quando encontrei a porta para o quarto 3. Coloquei minha mão na maçaneta e a puxei de volta com dor. A maçaneta estava extremamente quente. Coloquei minha mão na porta em si e senti que também estava quente. Eu não conseguia ouvir nada do outro lado. Coloquei meu ouvido na madeira quente esperando ouvir fogo e não ouvi nada. Assumi que era apenas calor, como se eles estivessem aquecendo como a sala final em Mr. Toad's Wild Ride na Disneyland. Eu peguei a ponta do meu vestido e enrolei em volta da minha mão, girando a maçaneta o mais rápido que pude e me atirei para o quarto 3. Não havia fogo. Apenas escuridão, e estava congelante. O quarto 3 não era como os outros quartos. Não era mesmo parecido com os outros quartos. Naquele momento, eu sabia que algo não estava certo. Tentei distinguir qualquer coisa no quarto, mas não conseguia ver nem mesmo minhas mãos segurando a maçaneta, que agora não estava lá. Eu estava presa. Devo ter me virado na escuridão, mesmo que não tenha me movido desde que entrei. Devo ter me virado nessa escuridão toda. Naquele momento, uma luz no teto piscou. Um único holofote apontando diretamente para baixo, iluminando uma pequena mesa, e sobre esta pequena mesa havia uma lanterna. Mesmo que eu não pudesse realmente ver para onde estava indo, avancei. A luz no teto era suficiente para me guiar até a mesa. Ao pegar a lanterna, notei uma pequena etiqueta presa à alça. Para Meg, da administração. Assim que terminei de ler, a luz acima de mim se apagou, e novamente fiquei no escuro. Tentei acender a lanterna por um segundo antes de conseguir ligá-la. De todas as direções, um zumbido baixo e ronco me cercou. Meu coração estava disparando e comecei a girar no lugar, direcionando o feixe da lanterna ao meu redor. Não havia nada no quarto, mas depois de um tempo notei algo aterrorizante. Poderia ter sido minha imaginação, mas eu via uma figura se afastar no último segundo sempre que o feixe de luz atingia. Comecei a entrar em pânico. Comecei a me afastar da pequena mesa, sem ter certeza para que direção estava indo. O zumbido estava ficando mais alto,
e então comecei a sentir a presença do que quer que fosse que estava evitando a luz. Minhas mãos tremiam loucamente enquanto eu brilhava freneticamente a lanterna em qualquer direção que conseguia pensar. Estava sempre lá, escapando por pouco de volta para a escuridão a cada vez. Mas estava se aproximando. Meus olhos começaram a encher de lágrimas. Eu pensei que ia deixar cair a lanterna, eu estava tremendo tanto, até que eu vi. A luz pousou diretamente em um pequeno número 4. Estava escrito em um pedaço de papel e preso a uma porta de madeira no canto. Eu corri. Corri o mais rápido que pude com a lanterna apontada diretamente à minha frente. Eu podia sentir que estava atrás de mim. O zumbido estava ficando mais alto e eu pensei que senti sua respiração no meu pescoço. Eu estava correndo neste ponto, faltavam apenas alguns metros. Em um movimento, agarrei a maçaneta, girei e a bati fechada atrás de mim. Agora eu estava no quarto 4. Eu estava do lado de fora. Eu não estava mais na casa. O que me aguardava depois de abrir a porta do quarto 4 era o que parecia uma caverna. Olhei para o chão e notei algo estranho e perturbador. O chão não era feito de grama, rocha ou terra, era painéis de madeira. Era o mesmo piso dos quartos anteriores. Este era o quarto 4. De alguma forma, eu ainda estava naquela casa. Havia algumas tochas presas ao lado da rocha ao meu redor, e a caverna adiante estava completamente escura. As tochas pareciam poder ser removidas, então caminhei até a mais próxima e a desprendi de sua base de montagem. Meu corpo estava coberto de suor, e lentamente avancei para dentro da caverna. O zumbido havia desaparecido, espero que para sempre. Nenhum outro ruído me recebeu dentro da caverna, mas havia uma brisa leve. A caverna parecia se estender para sempre, e eu caminhei por horas, até que vi uma luz azul fraca. Caminhei em direção a ela, cautelosamente, mas a um ritmo constante. A luz era uma abertura, o fim do túnel. Comecei a andar um pouco mais rápido, sempre odiei espaços apertados como cavernas e túneis. Em poucos momentos, a saída estava a poucos metros, e antes que eu soubesse, estava no fim. E foi exatamente ali que estava. O fim. Na saída da caverna, o chão desmoronava até um penhasco, e não havia outro caminho a seguir. Olhei de volta para a caverna escura atrás de mim. Sabia que não havia curvas, era um túnel reto. Virei-me e olhei para baixo sobre a borda. O que vi fez meu estômago se revirar pior do que nunca. O que vi foi um oceano, água por todos os lados sem mais nada à vista. A queda devia ter uns 100 metros, com uma pequena formação rochosa na base. Depois de estudar as rochas por alguns segundos, meu estômago virou mais do que eu pensava ser possível, e meu corpo começou a suar novamente. As rochas formavam um número. As rochas formavam 1 a 5. Eu me levantei e me afastei da beira. Eu odiava alturas. Fui impedido por uma parede que não deveria estar ali. Virei-me e me deparei com uma visão terrível. A caverna tinha desaparecido. Eu estava cara a cara com uma parede de pedra sólida, o lado de qualquer montanha que fosse. Eu tinha que continuar me dizendo que ainda estava na casa sem fim. Eu não saí. Claramente, isso não é uma montanha real. Mas parecia tão real. Virei-me e olhei para o precipício novamente. Não tinha como. Esta casa já estava bem bagunçada antes disso. Eu estava do lado de fora, pelo amor de Deus. Mas o que ela esperava que eu fizesse agora era demais. Eu sabia o que aquelas pedras lá embaixo significavam. Aquela era a entrada para o quarto 5. Não havia escadas descendo, nenhum outro caminho para usar. Eu estava preso, de novo. A casa queria que eu pulasse. A casa queria que eu pulasse. Eu afundei no chão e me enrolei numa bola. Eu não podia fazer isso.
Não tinha como eu pular de um penhasco para uma formação de pedras pontiagudas a 100 metros abaixo. Minha mente estava dividida ao meio. Eu sabia que ainda estava dentro, mas o ambiente ao meu redor gritava em meus ouvidos o contrário. Eu fiquei lá no chão de madeira por um tempo. Naquele ponto eu tinha perdido toda a noção do tempo. Depois do que pareceram semanas, finalmente me levantei. Lentamente, cheguei à beira do precipício e olhei para baixo. O gigante A5 zombava de mim para pular. Ele sabia que eu não conseguia fazer isso e zombava de mim. E então o zumbido retornou, o zumbido baixo e distante. Parecia vir de trás de mim, ressoando dentro da montanha. Eu não sei o que me dominou, mas depois de ouvir esse som, algo dentro de mim acendeu. Fechei os olhos com força e pulei. O vento estava rugindo enquanto eu caía, e um medo profundo me inundou. Eu ia morrer. Eu ia bater naquelas pedras e morrer. Elas iriam me despedaçar e eu ia morrer. Não ousei abrir os olhos, apenas caí. Mesmo com o vento alto ao meu redor, o zumbido agora era ensurdecedor. Eu só queria que acabasse. Eu só queria que acabasse. Eu só queria bater nas pedras e queria que acabasse. E então parei. Eu não estava mais caindo, mas nunca bati nas pedras. Abri meus olhos e olhei ao redor. Eu estava em pé no familiar painel de madeira da casa. O zumbido tinha ido embora, e o silêncio tomou o seu lugar. Eu tinha conseguido. Eu estava no quarto 5. Não sei como aconteceu, mas eu estava no quarto 5. A sensação de pavor havia desaparecido, eu estava apenas incrivelmente feliz por estar viva. Depois de alguns momentos para me recompor, decidi olhar ao redor do resto do quarto. Minha felicidade me abandonou rapidamente. Este quarto estava vazio. As paredes combinavam com o chão, e o teto combinava com as paredes e as paredes não tinham portas nem janelas. Eu estava numa caixa selada. Então percebi que não havia conseguido. Eu não estava segura. Eu tinha saído do quarto 4, mas apenas para entrar no quarto 5, e não havia como sair. Naquele momento, me perguntei se David tinha estado nesse quarto. Perguntei-me se ele tinha pulado daquele penhasco de 100 metros e acabou preso no quarto. E se ele fez isso, significa que ele saiu. Ele não estava aqui, eu estava sozinha. Ele conseguiu sair, e eu também conseguiria. O pensamento de David escapando desse quarto me deu uma nova confiança e um segundo fôlego encheu meu espírito. Eu ia sair desse quarto, encontrar David e tirar nós dois daqui. Eu andei ao redor da parede e senti por qualquer tipo de inconsistência. Nada. As paredes estavam impecáveis, não um arranhão nelas, quanto mais alguma saída secreta. Comecei a bater em lugares aleatórios nas paredes. Elas eram completamente sólidas. A confiança começou a me abandonar. Eu estava ficando sem ideias. E foi quando ela falou comigo. Meg. Você não deveria ter vindo aqui, Meg. Eu quase pulei para fora da minha pele, se isso fosse possível. Ainda estava de frente para a parede, e a voz tinha vindo do meio do quarto. A voz era de uma menininha, ou pelo menos foi o que pareceu. Virei-me lentamente e meus olhos se fixaram em quem falou comigo. Eu estava certa, uma menininha loira, com no máximo 7 anos, olhos azuis claros e um longo vestido branco. Ela sorriu para mim e falou novamente. Mas agora que você está aqui, vamos brincar de um jogo. Havia algo horrível naquela menininha. Ela não era assustadora como aquelas garotas de terror nos filmes japoneses. Ela parecia completamente normal. Se a visse andando pela rua, provavelmente teria apenas seguido em frente. Mas olhando nos olhos dela, senti um terror completo.
Pular de um penhasco era assustador, mas eu não pularia de 20 penhascos 2 vezes mais altos se isso significasse que eu poderia desfazer um minuto de olhar para seus olhos sem alma. Depois de um momento de olhar fixamente, finalmente falei: "Que jogo? Quem é você?" Murmurei. "Se você perder, você morre. E se eu ganhar? Ele morre." Meu coração afundou em algum lugar abaixo dos meus pés. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo, mas sabia que ela estava dizendo a verdade. "Qual será a sua escolha?" Ela sorriu. "Nenhuma das duas." Não sei de onde encontrei coragem para responder a essa criança demoníaca, mas eu havia chegado longe demais para simplesmente deixar David morrer. E se eu morresse, tudo isso teria sido em vão. Não, eu escolhi nenhuma das duas. Mas então eu vi a razão pela qual a menininha me aterrorizava. Ela era mais do que apenas uma criança pequena. Olhando para ela, eu também vi o que parecia ser um homem grande, coberto de pelos, com a cabeça de um carneiro. Foi uma visão horrível. Eu não conseguia ver um sem ver o outro. A menininha estava na minha frente, mas eu sabia sua forma verdadeira. Foi a pior visão que já tive. Que pena. E com isso, ela desapareceu. Eu estava sozinha novamente, em um quarto vazio e silencioso. Só que desta vez algo foi adicionado. Uma pequena mesa onde ela estava surgiu do nada, como se estivesse lá o tempo todo. Havia algo nela, mas eu não conseguia dizer de onde estava. Aproximei-me da mesa e olhei para o objeto pequeno. Era um pequeno estilete, como aqueles que você encontraria em um estilete. Estendi a mão para pegá-lo e, quando fiz isso, um grito escapou da minha boca. Quando minha mão entrou na vista, vi algo que nunca esteve lá antes. Parecia que algo estava marcado na minha pele, um único número 6. Olhei de volta para o estilete e notei a etiqueta presa a ele. Para Meg, da administração. Pensei que você pudesse precisar disso. Depois de ler a nota, comecei a soluçar incontrolavelmente. As lágrimas corriam pelo meu rosto com mais força do que nunca na minha vida. Eu nunca tinha chorado daquela forma e acho que nunca mais chorarei assim. Caí no chão e afundei a cabeça na madeira dura do chão. Eu soluçava por horas, apenas deitada ali no chão. E então o choro parou e a depressão se instalou. Eu nem mesmo sabia por que estava chorando. Não era por causa do David, nem mesmo era por estar presa ali. Ainda não havia portas nesse quarto, eu ainda estava presa. Mas não era por isso que eu estava triste. Eu estava na depressão mais profunda possível. Depressão completa e sem emoção. Eu me sentia vazia e me arrastei para cima do chão, me apoiando na mesa. Meus olhos se fixaram na lâmina e a peguei. Eu ia me matar. Eu não aguentava mais. Tinha chegado ao limite. David provavelmente estava morto. Eu estava presa aqui. Acabou. Pressionei a lâmina contra meu pulso, logo acima dos 6 que havia aparecido na minha pele. O soluço voltou, e fiquei ali parada, chorando com a lâmina pressionada contra o pulso. David estava morto, eu estava prestes a morrer. Nada mais importava, e com um corte profundo, eu deslizei a lâmina pelo meu pulso. Imediatamente após cortar meu pulso, eu não estava mais na sala 5. Eu não morri, disso eu tinha certeza. A depressão havia desaparecido, mas de forma alguma eu estava feliz. Lágrimas ainda escorriam pelo meu rosto. A sala em que eu estava era parecida com a anterior e, novamente, não tinha portas. Não havia lâmpadas, mas de alguma forma eu ainda conseguia ver tudo claramente. A sala estava completamente vazia, mas antes que eu tivesse tempo para pensar no que fazer em seguida, ela escureceu, e o zumbido de antes voltou.
Eu cobri meus ouvidos em protesto, estava mais alto do que nunca. Mas passou em um momento, e as luzes voltaram, apenas dessa vez algo foi adicionado à sala. E então eu gritei. No meio da sala, pendurado por correntes e nu da cintura para cima, estava David. Parecia que ele havia sido torturado, feridas de faca cobriam seu peito e braços. David. Corri até ele o mais rápido que pude. Ele estava consciente, vi seu peito subindo e descendo, mas ele não estava falando. E foi aí que notei o que estava gravado em seu peito. Caí de joelhos ao ver aquilo. O Seth me encarava como se tivesse olhos. Ouvi David tentar falar, e me levantei e cheguei o mais perto possível dele. David. David, você pode me ouvir? Meg, o que você está fazendo aqui? Sua voz era fraca, mas ele estava falando e eu estava grata por isso. David, estou tentando te salvar. Como faço para te soltar? Havia cadeados grandes nas correntes que o seguravam no lugar. Olhei ao redor da sala em busca de alguma chave, mas tudo que encontrei foi uma pequena faca em um dos cantos. O metal era muito grosso para a faca sequer fazer um amassado, então a descartei como inútil. Voltei para David, parecia que ele estava à beira da morte, e então senti o meu bolso vibrar. Isso me assustou terrivelmente, peguei o celular no meu bolso. Como suspeitava, uma mensagem não lida. Abri o celular. Isso não sou eu. Não sabia o que pensar. David estava ali na minha frente, mas aquela mensagem era do primeiro número que me contatou. Era a primeira mensagem que recebi de David que mencionava a casa sem fim. Meg. Ouvi a voz dele claramente com meus ouvidos e minha mente. Parecia que sua voz vinha de todos os lados. Meg. Você precisa continuar. Do que você está falando? Como? Eu estava cara a cara com David, ou quem quer que fosse que estava acorrentado ali. Aquela faca. Ele fez um leve movimento com a cabeça em direção ao canto. Vá pegá-la. Corri e voltei imediatamente com a faca apertada na mão em poucos segundos. Eu não fazia ideia do que estava acontecendo, mas precisava salvá-lo e faria qualquer coisa. Agora me esfaqueia no peito. O quê? Fiquei chocada. David estava lá pendurado, olhando diretamente nos meus olhos. Você precisa passar essa faca pelo Seth no meu peito. É a única maneira de nos salvar a ambos. Não. Eu tropecei para trás. Não, você não está fazendo sentido. Meg. Ele estava gritando agora, seus olhos pareciam frenéticos. O canto de sua boca se curvou em um sorriso distorcido. Meg, me esfaqueie agora, é a única maneira. Eu olhei para baixo para a faca em minha mão, minha cabeça parecia como se estivesse sendo atingida por um taco. Eu estava completamente perdida. Fechei os olhos com força e senti a faca em minha mão. Meg. E com um grito e um golpe, eu esfaqueei a faca no peito de David. Eu não sei o que aconteceu comigo, só sabia que era a única maneira. Abri meus olhos e vi seu rosto. Ele estava aterrorizado. Lágrimas escorriam por suas bochechas e David olhava nos meus olhos. Por que você fez isso? Ele não podia me enganar. Eu sei que aquilo não era David. Não podia ter sido, senão eu não teria conseguido esfaqueá-lo. Eu sei que não era, eu sei que não era. Seus olhos rolaram para trás conforme a vida o deixava, mas foi quando tudo mudou. O Seth em seu corpo desapareceu, o sangue pingava no chão formando uma poça abaixo de mim. O líquido vermelho se estendia em todas as direções, o círculo quase preenchia o quarto, e eu comecei a afundar. Tentei me mover, mas não consegui. Era como areia movediça.
O sangue estava até os meus joelhos agora. Por mais que eu tentasse lutar, eu apenas afundava mais. Até o meu peito agora. Eu arranhava e arrastava madeira ao meu redor. O corpo sem vida de David pendurado acima, a cabeça voltada para mim, sorrindo. O sangue alcançou o meu pescoço. Eu estava além do terror. Em pouco tempo, eu estava completamente submerso e caí na escuridão. Quando acordei, estava fora da casa. Eu podia sentir a terra fria abaixo de mim. Rolei para ficar de costas e olhei para o céu noturno. A casa sem fim se erguia acima de mim, com meu carro estacionado no mesmo lugar. Eu não sabia se devia rir ou chorar. Eu estava fora. Eu estava fora, eu estava fora, eu estava fora. Levantei-me e sacudi a poeira das minhas calças. Meu corpo ainda tremia quando caminhei até o meu carro, mas uma sensação de desconforto me envolveu. Não havia como eu ter escapado. A casa não me deixaria simplesmente ir. Algo não estava certo. Eu sabia. Eu sabia que não matei David no sexto quarto. Eu sabia que não matei. Mas ele não estava em lugar nenhum. Coloquei a mão no bolso e peguei meu celular. Nenhuma mensagem não lida. Mas eu tinha sinal. Abri e comecei a escrever uma mensagem para David. Onde você está? Eu escrevi. Em um segundo após o envio, recebi uma resposta. Abri animada. Quarto 10 seu quarto 7 corra, e o zumbido ensurdecedor retornou. Eu disparei. Eu não sabia para onde estava indo, mas sabia que não estava do lado de fora. A vibração sacudiu tudo ao meu redor. Fez as árvores tremerem e o próprio ar. Eu só precisava encontrar um 8. Eu precisava encontrar o próximo quarto. Essa era a minha única chance. Eu precisava encontrar o quarto 8. Os primeiros quartos eram óbvios, mas à medida que avançava, estava ficando cada vez menos claro onde os quartos começavam e terminavam. Eu não tinha ideia do que estava procurando, qualquer coisa com um número. Eu precisava encontrar um 8, precisava encontrar um 8, precisava encontrar. Mensagem não lida. Seu endereço. O que diabos ele queria dizer com isso? Meu endereço? Guardei o telefone no bolso. O zumbido estava ficando mais alto e mais alto. E então me atingiu. Meu endereço. Meu endereço. Meu endereço. Não podia ser. Não podia ser. 4.896 Forest LN. Unidade número 8. Eu bati no meu carro e arremessei a porta aberta. O zumbido sacudiu o metal do carro e parecia me seguir para dentro. Pisei fundo no acelerador e segui de volta pela estrada de terra em direção ao meu apartamento. Nada disso estava fazendo sentido. Como o quarto 8 poderia ser meu apartamento? Deveria mesmo ter confiado naquela mensagem? Era do David. Eu sei que era. Não havia motivo para não confiar. Não demorou nada para chegar ao meu complexo, e sinceramente, nem me lembro de ter dirigido. Foi como quando você fica distraído por um minuto e acorda mais adiante na estrada. Nem me preocupei em trancar o carro enquanto corria até o portão da frente. Minhas mãos se atrapalharam com as chaves enquanto destrancava a fechadura e seguia pelo primeiro corredor à esquerda. Meu complexo era enorme, mas meu apartamento era um dos primeiros à esquerda. Corri o mais rápido que pude, passei pelo 4, passei pelo 5. Minha cabeça estava girando, aquela noite estava me oprimindo como um colete de chumbo. Passei pelo 6. Quanto mais avançava pelo corredor, mais distante o zumbido parecia ficar. Ao passar pela unidade 7, eu mal conseguia ouvi-lo. E quando parei em frente à minha unidade, havia um completo silêncio.
Fiquei ali parado, em frente ao meu apartamento. O pequeno número dourado 8 estava na altura dos meus olhos. Estendi a mão para a maçaneta e lentamente inseri a chave, girei e a porta se abriu e fui sugado como um vácuo, a porta batendo atrás de mim. Quarto 8. Levantei-me do chão e olhei ao redor. Era idêntico ao meu apartamento. Se eu não soubesse melhor, teria pensado que estava em casa e que isso era um pesadelo ruim. Minha mente foi para o David e me perguntei o que o quarto 8 era para ele, o que a casa mostrou a ele. Caminhei e examinei a área. Absolutamente tudo estava do jeito que eu deixei, até mesmo o chinês meio comido deixado ao lado da pia. Olhei para minha escrivaninha de computador na sala de estar. O monitor ainda estava ligado, e o N ainda estava funcionando. Fui até lá e me sentei na frente dele, rolando a conversa com o Peter. Estava lá, palavra por palavra. A casa sabia de tudo isso, e como eu não tinha ideia. Para ser honesto, fiz o possível para não pensar nisso. A resposta, sem dúvida, algo que eu estaria melhor sem saber. Tentei sair do M, mas não consegui. O computador simplesmente travou. Cliquei em desligar. Nada. Cliquei em Ctrl Alt Del, nada. Pressionei o botão de energia do monitor. Nada. E então surgiu uma janela pop-up na tela. Era um bate-papo em vídeo. Olhei para a lista de pessoas nele, e havia 2 nomes. Meg e gerência. A transmissão de vídeo estava ao vivo, e tudo o que mostrava era uma parede cinza. Então uma mensagem da gerência apareceu na caixa de texto. Espero que tudo esteja como você deixou o emoticon sorrindo. Quem é você? Respondi. Aproveite o espetáculo emoticon sorrindo. E foi quando a câmera virou. A câmera focou em um jovem amarrado a uma mesa cirúrgica. Ele estava completamente nu e soluçava baixinho consigo mesmo. A imagem não estava muito clara, mas pensei ter reconhecido o homem deitado ali. Ele era alto, com cabelos castanhos curtos e uma tez bastante pálida. Isso é o que acontece quando as pessoas tentam trapacear emoticon sorrindo. Foi quando percebi quem era. Amarrado à mesa cirúrgica estava o Peter Terry. E ele não estava sozinho. Não quero descrever o que assisti naquele momento. Os gritos, os sons que o Peter emitia eram diferentes de tudo o que já ouvi de um ser humano. Eu não conseguia desviar o olhar. Queria fazer isso, mas acho que era o poder do quarto. Eu não conseguia desviar o olhar. Peter soltou um último grito de agonia, mas eu não o ouvi pelos alto-falantes do computador. Estava vindo do meu quarto. Meu coração afundou enquanto eu girava na direção do corredor. Levantei-me da cadeira, e ainda podia ouvir os gritos emanando enquanto caminhava em direção à fonte. Cheguei à porta do meu quarto e os gritos agora foram substituídos pelo zumbido. Aquele zumbido. Isso me assombrou o tempo inteiro. Abri a porta lentamente e vi dentro do meu quarto o que eu tinha visto no meu computador. Lá estava a mesa cirúrgica, com o que restava de Peter Terry espalhado sobre ela. Não havia mais ninguém lá. Os outros no quarto haviam desaparecido, mas um arrepio percorreu minha espinha. A administração estava aqui comigo, apenas a um quarto de distância. Eu me aproximei da mesa, o fedor era horrível, e foi preciso tudo em mim para não vomitar. Eu sabia que estava chegando ao fim. Eu tinha que estar. Olhei ao redor do quarto. Em algum lugar aqui estava a entrada para o próximo quarto. Eu sabia que tinha que ser. E era. Mas era mais simples do que eu esperava. Do outro lado do quarto, onde a porta do meu banheiro deveria estar, havia uma porta de madeira simples, semelhante às primeiras da casa. Algo estava grampeado na porta, algo longo e ensanguentado. Eram as entranhas de Peter Terry, e elas formavam um 9 na porta.
Eu me senti mal por Peter, mas tinha passado por um inferno naquela noite. Passei direto pela mesa, peguei uma faca cirúrgica comprida e não dei nenhuma olhada no corpo. A última porta estava lá, e eu fui direto até ela. Essa noite estava prestes a acabar, e eu sairia daquele quarto com David, e eu ia parar quem quer que fosse que o mantivesse aqui. A porta se abriu facilmente, e enquanto eu entrava, vi o que estava me esperando. Era uma sala vazia, parecia uma sala de espera de consultório médico. Havia algumas cadeiras alinhadas na parede e revistas velhas amassadas em um cesto no canto. Do outro lado da sala, no lado oposto de onde entrei, havia uma única porta. Meu coração afundou quando li o rótulo impresso na madeira. Não era um número. Era uma única palavra. Administração. Apertei a faca cirúrgica na minha mão. Tudo bem, eu vou acabar com isso de uma vez por todas. Eles estavam do outro lado da porta. Eu podia sentir. E David também. O zumbido estava mais alto do que nunca. Eu podia senti-lo dentro de mim. Estava vindo de dentro de mim. Conforme eu caminhava, ele ficava mais alto, e ao colocar a mão na maçaneta, o quarto foi preenchido pelo som. Virei a maçaneta e abri a porta. A sala que me esperava não era o que eu esperava. Era o saguão de entrada. O mesmo saguão de entrada que começou todo esse inferno. Só que desta vez, havia alguém atrás do balcão. Meu coração pulou para fora do peito quando vi quem era. Era Peter Terry. Olá, Meg. Peter? Não podia ser. Como? O quê? Quem você estava esperando? Um fantasma? Satanás? Alguma menininha loira assustadora? Ele estava sorrindo. Eu não estava. O que diabos está acontecendo aqui? Meg. Vamos lá. Pense por 2 segundos. Quem primeiro contou ao David sobre este lugar? Você, não. Quem lhe disse sobre o paradeiro de David aqui? Maldição, Peter. Você era amigo dele. Sinto muito, Meg, mas é assim que administramos os negócios aqui. Onde ele está? Onde ele está? Ele está aqui conosco na casa, Meg. Ele não vai a lugar nenhum, e você também não. Eu não sei o que me dominou, mas perdi o controle. Pulei sobre o balcão e empurrei Peter para o chão. Agarrei-o pelo cabelo e bati a cabeça dele no chão, a faca cirúrgica na minha outra mão pressionada firmemente contra o pescoço dele. Eu queria matá-lo. Eu tinha que matá-lo. Ele matou o David. Ele não ia me matar. Meg, você não pode. Sempre haverá alguém para administrar a casa. Não. Deslizei a faca pela garganta dele e bati a cabeça dele ainda mais no chão. Eu não acho que haverá. Com a morte dele, o quarto ficou escuro. Ainda podia sentir a faca cirúrgica, mas não estava mais segurando o cabelo de Peter. Não sei quanto tempo fiquei na escuridão, mas parecia uma eternidade. Levantei-me e tatei a mesa, me equilibrando com uma mão na lateral da superfície de mármore. Então as luzes se acenderam. Eu podia ver as janelas do outro lado do quarto, ainda estava escuro lá fora. Olhei para fora e o vi. David estava caminhando do lado de fora, aparentemente ileso. Corri para a porta e tentei abri-la. Eu estava tão feliz. Mas a porta não se mexia. Tentei com todas as minhas forças, mas a porta não me deixava sair. Olhei para fora da janela e o vi enquanto ele começava a descer a estrada de terra. Apoiei a cabeça contra a porta e vi aquilo. Meu estômago se revirou forte. Lá, preso ao meu peito, estava um crachá com uma palavra. Gerência. Parte 3.
David cambaleou até seu carro atordoado. As últimas horas eram um borrão completo. Imagens assombrosas cruzavam esporadicamente sua mente, lembrando lentamente do inferno que ele estava deixando para trás. Ele tateou no bolso por seu celular e discou 911. Não havia como explicar nada disso, mas por alguma razão, sua primeira reação foi ligar. Talvez eles pudessem vir aqui confirmar que era apenas uma casa normal, nada mais. Eles poderiam tranquilizar sua mente e ele poderia voltar para casa, viver uma vida normal. Então ele lembrou. A terra sob seus pés envolveu enquanto David voltava correndo para casa. Meg estava lá dentro. Enquanto corria, ele folheou seu telefone, procurando as mensagens antigas que ele sabia que tinha enviado, mas não havia nada. Havia mensagens para Meg de Meg, mas todas estavam em branco. David jurou entre dentes enquanto chegava à porta. Ele tentou a maçaneta, mas foi inútil. Com os 2 punhos, ele bateu na porta, gritando o nome de Meg. Nada. Seus punhos estavam vermelhos e ardendo, e David afundou de joelhos, as palmas arrastando-se pela porta conforme ele caía. Depois de alguns momentos, David sentiu seus olhos arderem. Ele a deixou lá dentro. A mulher que ele amava entrou lá para salvá-lo e assumiu o lugar dele. Ele tinha que encontrar um jeito de entrar. Deveria haver outro jeito. David se levantou com uma energia renovada, mas antes que pudesse se mover, sentiu seu celular vibrar. Era uma mensagem, e olhar o nome lhe trouxe alívio. Era Peter Terry. Talvez ele pudesse ajudar. E aí, Dave? Tudo bem? Não ouço falar de você há um tempo. Peter, meu Deus, onde você está? Estou na casa. Entrei para te encontrar, cara. Eu te disse para não ir. Passou agora, seja lá o que for, mas Peter, eu preciso voltar lá dentro. Você sabe como. Vá pelos fundos, tem um cavalo ao lado da casa com uma porta de acesso na base. Entre por lá, é uma entrada de serviço. Aqui está a tradução do texto para o português. Por que diabos este lugar precisaria de uma entrada de serviço? Apenas chegue até a árvore, cara. Estou tentando te ajudar. David não teve tempo para perguntar mais nada. Ele saiu correndo pela varanda até a outra extremidade da casa, pulando sobre o corrimão lateral e caindo em um monte desajeitado embaixo. Ele podia ver que a árvore não estava longe. Ou talvez estivesse. A árvore era tão grande que a percepção de profundidade era difícil de calcular. E aquilo estava lá antes. Sim, ele tinha outras preocupações em mente anteriormente, e quem realmente repara em árvores, mas ela era enorme. Ele correu até o lado e lá estava, uma pequena porta de madeira no chão abaixo dela, como uma daquelas antigas portas de porão que as casas costumavam ter para entrar em seus porões. David olhou ao redor e para trás, e nem mesmo tinha certeza do porquê de ter feito isso. Ele apenas teve um daqueles pressentimentos. Sacudindo isso, David puxou a maçaneta. As dobradiças enferrujadas gemeram em protesto, mas depois de algumas puxadas fortes, cederam e revelaram a escuridão abaixo. Com um suspiro pesado, David desceu lentamente. Jesus, estava escuro. Mas logo, David foi atingido por um cheiro que fez a escuridão parecer insignificante. Era como o cabelo queimado coberto de merda e mofo. Ele cuspiu no chão. Ele podia sentir esse cheiro maldito. David pegou o seu telefone e o ajustou para o brilho máximo. Não era muito, mas pelo menos conseguiu ver as paredes ao redor. Olhando em volta na luz fraca, David notou algo estranho. Ele não tinha estado em muitos túneis subterrâneos, para ser justo, mas assumiu que as paredes seriam de terra, lama ou algo assim. Ele não conseguia ver exatamente o que era, mas não parecia algo feito pelo homem, ou que pudesse passar por terra.
A curiosidade dominou, e com o telefone esticado ele se aproximou de uma das paredes laterais. Ele teve que se aproximar para ver, com o telefone quase tocando a parede. Os olhos de David se arregalaram. Não. Não pode ser. Com a outra mão, David cutucou a parede. Ela cedeu um pouco, mas era sólida. Ele foi lembrado do cheiro e agora sabia a origem dele. Era carne. As paredes do túnel estavam cobertas de pele queimada. David moveu o telefone alguns centímetros e seguiu a luz. Ele viu áreas onde diferentes peles estavam costuradas juntas com algum tipo de corda metálica áspera, quase como um fio de cobre. Uma seção fez seu estômago revirar. Era um rosto. Um rosto humano, esticado e alongado, com os olhos e a boca costurados. O nariz foi removido e o buraco que ficou para trás também estava suturado. Talvez fosse o cheiro, ou a visão disso, mas David não aguentou. Com um solavanco, ele virou para o lado e vomitou no chão. O túnel se estendia por uma eternidade. O que provavelmente eram apenas alguns minutos parecia horas para David. Ele precisava entrar e salvar a Maggie. Nada mais importava. Peter era um amigo dele, mas se fosse preciso escolher, Maggie era a primeira a ser salva. Peter poderia apodrecer lá dentro se fosse necessário. Por outro lado, ele foi quem lhe contou sobre esse caminho. O debate mental de David cessou depois que algo tocou por trás. Com um susto, ele girou e ficou cara a cara com o vazio. Confuso, David ergueu o telefone e estendeu a mão na escuridão. Nada. Nada, exceto uma parede. Uma parede que não estava lá 2 minutos atrás, fétida e coberta de carne. David gritou e bateu na parede à sua frente, e ela cedeu apenas um pouco. O corredor estava encolhendo, prendendo-o enquanto ele andava. A ideia atingiu David como um trem. Ele estava no túnel de serviço, mas estava dentro da casa. Ela o tinha. Não havia como voltar atrás, a casa o puxava para dentro, e estava feliz em vê-lo. Antes, isso poderia ter afetado David mais do que naquele momento. Lá, naquele inferno de túnel, David mal se abalou. Ele viu do que aquele lugar era capaz e testemunhou algumas das experiências mais desafiadoras para a sanidade imagináveis. Ele tinha visto tudo, ou pelo menos pensava que tinha. Enquanto caminhava, David agora podia ouvir o túnel encolhendo por trás. O ruído de moagem e agitação da carne torcendo-se para selá-lo fez sentir-se enjoado novamente, mas ele apenas acelerou o passo. Após um momento, ele ouviu algo que o fez parar subitamente. Era uma voz. De uma garota, e não era a Maggie. Por que você voltou? Por que você voltou? David ficou ali parado, congelado. A voz parecia vir de todos os lugares. Por que você voltou? Por quê? Os gritos estavam ficando mais próximos e David se apoiou contra a parede de trás. Logo ele ouviu os passos pesados de alguém correndo em sua direção. E então ele a viu. Uma garota, com no máximo 13 anos, correndo em sua direção e gritando sua pergunta incessante. David estava tão chocado que não conseguiu reagir, a não ser ficar ali parado. A garota correu até ele e começou a bater em seu peito com os punhos, inicialmente com força, mas depois enfraquecendo, como uma garota mimada batendo o pé no chão quando não consegue o que quer. Por que, David? Por que você voltou? A garota caiu de joelhos na frente dele, desferindo um último golpe contra a perna dele. David ficou ali chocado, mãos levemente erguidas e tensas. O medo começou a sair dele. Ela claramente não representava uma ameaça e não parecia ser um fantasma ou algo do tipo. Ei, ele começou, está tudo bem. Quem é você? A garota deu um pequeno salto ao ouvir suas palavras.
Lentamente, ela ergueu a cabeça para olhar para David. Seu coração afundou ao ver o rosto dela. Sem olhos. Absolutamente sem olhos. Escuridão. E quando ela falou, ele pôde ver dentro da boca dela. Sem língua e sem dentes, apenas um vazio. Você veio nos salvar, não veio? A garota levantou-se e afastou o cabelo do rosto. Por algum motivo, mesmo considerando quão aterrorizante ela deveria ser para David, havia algo estranhamente normal na garota. Ela tinha cabelos castanhos na altura dos ombros e era magra como um palito, com algumas sardas no nariz e nas bochechas. Até suas roupas poderiam ser encontradas em qualquer loja, uma regata preta e calças jeans enfiadas em botas pretas e vermelhas. Ela era mais velha do que ele havia pensado inicialmente, talvez mais próxima dos 16 anos, se é que tinham idade. Um zumbido vindo de trás deles os assustou e trouxe David de volta à situação atual. Temos que ir, ela disse. Agora. E a garota segurou a mão dele e saiu correndo. Surpreso, David a seguiu e quase deixou cair seu celular. Ele tentou segurá-lo o mais alto possível para iluminar o caminho. Não precisa, a garota ergueu a mão livre na frente dela enquanto falava, eu resolvo. Ela murmurou algo baixo, algo que não parecia ser inglês, e uma luz brilhante pulsou na frente deles e os seguiu. Era como se um holofote vindo de cima estivesse acompanhando os seus movimentos. O zumbido vindo de trás estava ficando mais alto conforme eles se aproximavam do primeiro cruzamento no túnel. Sem hesitar, a garota os guiou para a direita. Claramente, ela sabia para onde estava indo, e David não ia discutir. Após um momento, o zumbido parou e eles ficaram parados em frente a uma escada que subia para a escuridão. É por aqui mesmo. E a garota começou a subir a escada à frente deles. David voltou à realidade e estava incrivelmente confuso. Espera. A garota parou a meio da escalada e olhou por cima do ombro. Olha, eu sei que isso é estranho. Não. Não, eu sei o que é estranho. Eu já vi coisas estranhas. Quem é você? Vou explicar em breve, certo? Nós só realmente precisamos sair daqui, certo? Ninguém deveria estar aqui, nós, bem, estamos. Então. E com isso, a garota voltou a subir. David estava prestes a retrucar, mas o zumbido de trás ficou mais alto. A sobrevivência superou a compreensão naquele ponto, e David pegou a escada e seguiu a garota, deixando aquele túnel esperançosamente pela última vez. A escada levou-o para uma sala vazia. Parecia quase um grande armário de vassouras. Alguns baldes e esfregões espalhados estavam alinhados nas paredes, mas para ser uma parte da casa, era muito discreto. A garota ao lado dele sacudiu-se e estendeu a mão para David. Suas mudanças de humor eram claramente algo impressionante, e David relutantemente pegou a mão dela e a apertou. Você provavelmente está se perguntando quem eu sou e por que eu te conheço. A garota nem esperou David responder. Meu nome é Natalie, e isso é meio que minha casa. Do que você está falando? Como isso pode ser sua casa? Esse lugar maldito é sua casa? Eu sei, mas você precisa entender o que aconteceu. Nem sempre foi assim, é. E que diabos, o que foi aquilo que você fez? Com a luz lá embaixo. Sim, eu sei, tudo isso faz parte. Tudo está relacionado, deixe-me explicar. Natalie fez uma pausa e olhou para David. Ele fechou a boca e olhou de volta para ela, indicando que ela agora podia falar sem interrupções. Esta é minha casa. Eu sei que pode parecer um inferno agora, e você está certo. Minha família lidava com algumas coisas estranhas. Nós nos mudamos para esta casa há cerca de 10 anos, e era legal.
Um lugar pequeno e pitoresco, sim, considerando que estou acostumada com a cidade, mas era bom. O problema é que minha família não pode fazer coisas. Bruxas, acho. Nathalie riu um pouco com o pensamento. Principalmente truques simples, como aquele show de luzes que você viu nos túneis. Mas alguns de nós, como meu irmão, foram longe demais. Ele começou a mexer com coisas sombrias, demônios, invocações e coisas assim. Quero dizer, invocar nem sempre é ruim. Posso invocar um gato, por exemplo, o que é fofo, mas o que meu irmão lhe dava era muito pior. Tentávamos dizer a ele para acabar com isso, mas o poder estava meio que o dominando. O Peter nunca foi de ouvir razão. Peter. A ideia estava circulando na cabeça de David, mas ele ainda não estava pronto para aceitar. Peter tinha sido seu amigo por anos e ele pensava: uma noite, 7 anos atrás, meu irmão foi longe demais. Invocar demônios por alguns minutos aqui e ali não era mais suficiente para ele, ele precisava de mais. Nós perguntávamos por que ele estava tão obcecado por tudo isso, e ele só respondia perguntando, por que não? O que aconteceu nas próximas noites, é meio difícil falar sobre isso. Mesmo com os olhos apagados, David podia dizer que essa lembrança realmente machucava a jovem garota. Tudo isso, esse inferno, era por causa do irmão dela, seu amigo. Parecia a David que essa garota era tão prisioneira quanto ele. Está bem, disse David, colocando a mão no ombro dela, então vamos tirar você daqui. David deu uma olhada ao redor. Seu coração deu um salto quando ele olhou ao redor. Além da escotilha no chão pela qual eles acabaram de entrar, não havia outra saída. Apenas paredes de cimento liso. Você sabe onde estamos? Ele perguntou à garota, esperando que ela tivesse alguma ideia. Sim, claro, ela disse, com um pouco de hesitação demais para o gosto de David. É a minha casa, não é? E com isso, ela se dirigiu a uma das paredes distantes. A superfície da parede era um cimento cinza escovado suave. Não havia passagem, nenhuma porta, nada. Nathalie tirou um pequeno pedaço de carvão de artista do bolso e o pressionou contra a parede, começando a desenhar uma linha longa e sinuosa com cerca de 3 pés de comprimento. Linha após linha seguiu, e David observou maravilhado enquanto a garota recuava e admirava seu trabalho. David nunca tinha visto nada parecido fora de filmes de fantasia. Era como um yin misturado com um pentagrama misturado com um rabisco de criança. Nathalie guardou o carvão de volta no bolso e passou os dedos pelo cabelo. Depois de um momento de silêncio, ela levantou a mão e colocou a palma da mão direita contra o símbolo, apoiando 2 dedos contra a têmpora com a outra mão. No início, David pensou que ela estava falando com ele, mas então percebeu que ela estava cantando sua estranha língua novamente. Logo, o símbolo parecia vibrar, e David assistiu enquanto ele começava a brilhar constantemente em roxo profundo. Nathalie sorriu para si mesma ao sentir a parede tremer antes de se abrir ao meio. Eu sempre adorei fazer isso.